Imagine ter a mesma mentalidade estratégica que os governantes que dominaram a Europa, CEOs que construíram impérios de bilhões de dólares e líderes que moldaram o curso da história. Em 1513, um homem escreveu um livro tão controverso, tão brutalmente honesto sobre o poder, que ainda é proibido em alguns lugares hoje. Esse livro, O Príncipe de Nicolau Machiavelli. Por mais de 500 anos, reis, presidentes e líderes empresariais têm estudado sua obra. Por quê? Porque Maquiavel entendeu os fundamentos mais sombrios da natureza humana que permanecem verdadeiros até hoje. Ele enxergou além das fachadas educadas da sociedade e revelou como o poder realmente funciona. Independentemente do campo em que você trabalha e independentemente do seu gênero, religião e raça, se não quiser ser fraco, também deve estudar as ideias de Maquiavel. Mesmo que você não vá implementá-las para dominar os outros, você deve conhecer os conceitos para se defender deles, pelo menos. Como diz o antigo provérbio, é melhor ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro em guerra. Em 1513, Maquiavel escreveu O Príncipe, o livro mais influente sobre poder e estratégia já escrito. O que ele escreveu não era apenas outro manual político. Era um guia de sobrevivência para o mundo real. Ele destilou suas observações em 8 princípios tão poderosos que ainda são usados pelos líderes mais implacáveis hoje. Princípio 1. Domine a arte da adaptabilidade. Em quem deseja sucesso constante, deve mudar sua conduta com o tempo. Sucesso não é ter uma estratégia perfeita. É ser flexível o suficiente para mudar sua abordagem quando as circunstâncias mudarem. Pense em empresas como a Netflix, que começou como um serviço de aluguel de DVDs, mas se adaptou para se tornar um gigante do streaming. O mundo muda, e aqueles que se adaptam sobrevivem. Não importa quão bom seja o seu plano A, Maquiavel disse, sempre tenha um plano B. É melhor ser temido do que amado se você não puder ser ambos. Agora, isso pode soar duro, mas no contexto profissional ou corporativo atual, a visão de Maquiavel é incrivelmente relevante. Ele observou que quando as pessoas apenas gostam do seu líder, escolhem quando mostrar sua lealdade. Elas podem perder prazos, entregar trabalho inferior ou priorizar outros relacionamentos acima de seus compromissos. Mas quando respeitam e temem a autoridade do líder, pensam 2 vezes antes de terem um desempenho inferior, porque sabem que haverá consequências. Exemplo do mundo real. Pense em Steve Jobs. Ele não era conhecido por ser o chefe mais simpático, mas seus padrões exigentes levaram a Apple a criar produtos revolucionários. As pessoas tinham medo de decepcioná-lo, e esse medo impulsionava a excelência. Princípio 3. O princípio da raposa e do leão. Deve-se ser uma raposa para reconhecer armadilhas e um leão para assustar lobos. Este é, indiscutivelmente, o mais brilhante insight de Maquiavel. Ele nos diz que o sucesso requer 2 qualidades aparentemente opostas. A raposa representa inteligência, astúcia e a capacidade de detectar perigos. O leão representa força, coragem e o poder para superar desafios. No mundo de hoje, isso significa ser inteligente o suficiente para identificar oportunidades e ameaças, enquanto tenha força para agir de forma decisiva quando necessário. Você não pode ser unilateral e esperar ser um bom líder, tomador de decisões ou solucionador de problemas. Observe como Elon Musk lidou com a aquisição do Twitter X. Ele mostrou a astúcia de uma raposa ao se posicionar inicialmente antes das eleições. Todo mundo achava que adquirir o Twitter era uma estupidez. Então ele mostrou a força de um leão ao fazer mudanças dramáticas uma vez no controle. Ele apoiou um presidente com sua nova plataforma. E agora ele está 2 vezes mais rico do que antes. Princípio 4. O poder da percepção. Todos veem o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Maquiavel entendeu algo crucial sobre a psicologia humana. As pessoas julgam com base nas aparências. Isso não é sobre ser falso. É sobre entender que gerenciar sua imagem é tão importante quanto desenvolver suas habilidades reais. Na era digital de hoje, esse princípio é mais relevante do que nunca. Seja construindo uma marca pessoal ou liderando uma equipe. Assaltantes na rua pensam 2 vezes antes de atacar um homem confiante que olha direto para frente. Eles procuram alvos fracos com fones de ouvido e mexendo no celular. Princípio 5. Ação estratégica versus força. Nunca tente vencer pela força o que pode ser vencido pela enganação. Aqui está um princípio que a maioria das pessoas não entende. Maquiavel não está defendendo a desonestidade. Ele está ensinando eficiência. Por que desperdiçar recursos em confrontos diretos quando você pode alcançar seus objetivos através de estratégia e posicionamento inteligente? Em termos de negócios, isso pode significar encontrar nichos de mercado em vez de competir diretamente com players estabelecidos. E em um ambiente corporativo, isso significa preparar-se para uma discussão com alguma forma de alavancagem ou análise que lhe permita vencer a discussão. Um exemplo moderno deste princípio é como a Toyota entrou no mercado dos Estados Unidos.
Em vez de competir diretamente com os fabricantes americanos em carros grandes, eles identificaram um nicho inexplorado para veículos menores e econômicos. Este ponto de entrada enganoso os levou eventualmente a se tornarem os maiores fabricantes de automóveis do mundo. Princípio 6. A importância do timing. O homem sábio faz de imediato o que o tolo faz finalmente. Maquiavel enfatizou que o timing é tudo. Estar certo não é suficiente. Você precisa agir no momento certo. Ele observou que muitas pessoas eventualmente chegam à conclusão certa, mas aqueles que têm sucesso são os que percebem e agem primeiro. Princípio 7. Gerenciando seu círculo. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é observar os homens que ele tem ao seu redor. Esta dica é particularmente relevante no mundo de hoje. Seu sucesso é diretamente influenciado pelas pessoas com quem você se cerca. Maquiavelli aconselha julgar as pessoas não apenas por suas palavras, mas pela qualidade de sua rede e associados. Princípio 8. A arte de tomar